Adriana, você pode orar para a gente? Para eu ver se tá... Posso sim. Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, nós estamos agora, Senhor, na Tua presença, mais uma vez para aprendermos a Tua palavra e pedimos, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, que o Teu Espírito Santo, Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor, para que ao lermos possamos entender, Senhor, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Abençoe a Andréia, Deus, a Tua serva, a Tua filha, a quem o Senhor já preparou para que possa ser canal, Senhor, da Tua bênção, da Tua mensagem para cada um de nós. Abençoe os lares, Senhor, que estão abertos agora para ouvir a Tua palavra. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam entrar por alguma dificuldade. Que a Tua bênção esteja sobre a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema de hoje é sobre... você já deu graças hoje, né? Sobre a gratidão, né? Bom, a correria do dia a dia ofusca a visão da beleza da vida em sua plenitude. A falta de tempo e o excesso da tecnologia se tornaram adversários da contemplação. A simplicidade da vida e sua harmonia passam desapercebidas por nós. Não temos mais tempo para admirar, refletir, pensar e avaliar sobre as coisas criadas, sobre o milagre da vida, sobre nossa história de vida com Deus, sobre o Criador de todas as coisas, sobre o nosso Salvador e o autor da nossa fé. E os valores, né, e os princípios divinos. Não contemplamos mais a Deus e seus feitos, mas qual seria a importância da contemplação a Deus e de seus feitos, né? Deixa eu tirar o negócio aqui. Bom. Na nossa vida, né? Na vida, nós temos muitas alegrias, temos realizações, amizade, temos amor, né? Mas também nos chegam também as lutas, os desafios, as tristezas, as frustrações. E aí Jesus vem e diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, né? Eu venci o mundo. E disse Deus também para Josué, eu não te mandei, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Para ter bom ânimo em meio às lutas. Como é que nós vamos ter bom ânimo em meio às lutas, né? Aí eu trouxe aqui, olha, ânimo em grego é eutomeion, que significa pôr-se em alegria. Devemos nos colocar na posição de alegria que vem do Espírito, do fruto do Espírito. Essa alegria não é alegria carnal, não é aquela alegria que a gente tem porque alguma coisa de boa aconteceu. É algo que vem do sobrenatural. É a alegria que não depende das circunstâncias. É uma alegria que a gente tem porque a gente é assim desenvolvido pela fé. Entusiasmo. Em latim, entusiasmos. Do grego, entusiasmos, que significa o quê? Inspiração divina, do verbo entusiasem. Estar inspirado por Deus, estar em êxtase. Enteos é o quê? É divinamente inspirado, porque o in, né, é em, e teos, Deus. Então, o que significa? Divinamente inspirado, ou seja, em Deus. Então, o ânimo é pôr-se em alegria e entusiasmo é o quê? Está divinamente inspirado por Deus. Então, como podemos ter bom ânimo? Contemplando a Deus e os seus feitos. Mas por quê? Qual seria o efeito da contemplação em nós?
Quero trazer à memória aqui o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Trazer à memória o que me pode dar esperança é contemplar. O que significa contemplar? Né? Significa examinar e considerar profundamente e atentamente uma coisa espiritual, visível e material. Olhar com determinação ou complacência a uma pessoa. Profunda aplicação da mente em abstrações, meditação, reflexão. O sinônimo seria meditação, atenção, consideração e admiração. Então, qual seria a importância da contemplação em nossa vida? Em Deuteronômio 4:39, nós lemos assim: Por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro é. Quando não contemplamos a Deus e todos os seus feitos, nos tornamos ingratos. A vida cotidiana, em sua alta velocidade, não oferece espaço para admiração e reflexão das coisas que estão à nossa volta. Não desenvolvemos a contemplação, não desenvolver a contemplação pode gerar pessoas ingratas. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época, né, que o trabalho não para, não cessa, né? É o tempo todo a gente tem que estar fazendo coisas e não ter aquele momento da gente ler a palavra, meditar, ou então até pensar nas coisas boas que a gente tem recebido de pessoas, né? E aí, com isso, vem o perigo, né? O perigo é criarmos o mau hábito de não reconhecermos mais os benfeitores em nossas vidas, pela falta de contemplação das boas coisas recebidas, e o nosso coração se torna orgulhoso e ingrato, ingratos a Deus e aos homens. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade é a falta da lei, né, de cumprimento da lei, né? E assim vai se moldando o perfil da nossa sociedade, porque os valores, a cultura são moldados, aliás, a cultura é moldada pelos valores, e a sociedade é assim também, né? Vemos hoje uma nova geração que não sabe contemplar a bondade e os benfeitores, que é insatisfeita com o que tem e não sabe ser agradecida àqueles que sempre estiveram ao seu lado. O pior erro de um ingrato é o de afastar as pessoas que mais se importam com ele. O ingrato é uma pessoa ingrata nunca se satisfaz, sempre quer mais. O ingrato não reconhece a ajuda recebida e esquece com facilidade as coisas boas que lhe fizeram. Vive em seu mundo, busca apenas o seu próprio interesse. Ingratidão é falta de bom senso, de sabedoria, de visão e de humildade. O ingrato tem falta de amor. Não aceita ser repreendido, porém gosta de repreender as pessoas. Não aceita conselhos de ninguém, não considera ninguém. É egoísta e não quer dividir o sabor da vitória, então nega o benfeitor. Tem uma relação utilitária com ele. Como não reconhecem as coisas boas do benfeitor, apenas focam no não que ouvem. Então, qual é a importância da contemplação? Gera um coração agradecido, né? Gera a gratidão dentro de nós. Quando olhamos a criação de Deus e a contemplamos, somos gratos. A contemplação gera a gratidão. A gratidão é algo esperado por Deus. A gente lê assim em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Para haver gratidão, devemos reconhecer
o nosso benfeitor e todas as suas obras e maravilhas em nossas vidas. Por isso, devemos desenvolver a contemplação. Contemplando o quê? Os fatos de quem é Deus, né? Quem somos nós e como Deus age na nossa história de vida. Né? A etimologia da gratidão. A palavra gratidão tem origem no termo latim gratius, que pode ser traduzido como agradecido ou grato. Também deriva de gratia, que significa grata. Os níveis da gratidão. O professor Antônio Novoa relembra-nos as palavras de São Tomás de Aquino sobre gratidão, sobre os 3 níveis de gratidão e as palavras escolhidas para a expressar. O primeiro consiste em reconhecer o benfeitor recebido. O segundo, em louvar e dar graças. O terceiro, em retribuir, de acordo com as suas possibilidades, e segundo, as circunstâncias mais oportunas de tempo e lugar. Existe uma expressão que as pessoas costumam falar, né, que é assim, fulano está me devendo um favor. Não, não se deve, não existe isso. Né? As pessoas que fazem o bem, elas fazem por amor, né? Não querendo aprisionar a outra. Então, assim, esse terceiro, né, em retribuir, é de acordo com as suas possibilidades e segundo as circunstâncias mais oportunas de tempo e lugar. Então, no que você puder, quando você puder, nas suas forças, nas suas possibilidades, retribua. Bom, explica-nos ainda que na língua inglesa e alemã, por exemplo, utiliza-se a fórmula mais superficial da gratidão. Esta é a que remete para o reconhecimento intelectual cognitivo com os verbos do to thank, né? E zu dank, ambos com o sentido de agradecer. Ambos têm, do ponto de vista etimológico, a raiz do to think e zu denk, ambos com o sentido de pensar. Assim, o reconhecimento intelectual a nível cognitivo justifica que está agradecido aquele que pensa no favor que recebeu. Só é agradecido quem pensa, pondera e considera a liberalidade do benfeitor. Assim, como afirmou Jean, né, numa das suas conferências sobre São Tomás de Aquino, em Barcelona. Então, quem é agradecido, ele tem que pensar, tem que refletir, tem que contemplar, tem que analisar, tem que meditar sobre as coisas acontecidas. Né? O benefício da gratidão. O hábito de agradecer em retribuição a um ato genuíno que tenha feito por nós não é apenas uma forma de cordialidade. A ciência vem mostrando que o sentimento de gratidão também pode refletir de forma positiva na nossa saúde física, emocional e espiritual. A gratidão tem o poder de blindar as pessoas contra as dificuldades da vida. Isso porque pessoas gratas conseguem perdoar com mais facilidade. São menos narcisistas, mais generosas e essa sensação reflete no organismo como um todo. Disse isso a psicóloga Luciana Paiva. Então, a gratidão é a memória do bem que os outros nos fazem. A ingratidão é a falta dessa memória naquele que recebeu qualquer bem do outro. E a gratidão gera o quê? Alegria. O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 15:13. Então fica a dica, cuida do seu coração, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E a gente sabe que para cuidar do coração, né?
tem que ter uma boa alimentação. Mas, nesse caso, o coração faz parte do nossos sentimentos, nossa alma, nosso espírito, né? Então, a gente tem que nutrir o nosso espírito com a palavra de Deus. Como que a gente faz essa nutrição? Meditando sobre ela, contemplando as coisas feitas por Deus na nossa vida, ou então, quando lemos a palavra, nós podemos contemplar todos os feitos de Deus, né? E exercitando, né? Como é que nós exercitamos? Com boas obras. E quem é o nosso combustível para a gente realizar boas obras? A gratidão. Jesus nos ensinou a contemplar. Lá embaixo, a contemplação, admirar e pensar sobre algumas coisas. Ai, tá assim. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntem em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Jesus sempre utilizava a vida cotidiana, a própria natureza, a agricultura, o pastoreio para ensinar princípios espirituais importantes. Forma didática de ensinar, usando a memória e aplicando-a às verdades espirituais. Então, Jesus sabia a importância do sol e do sal, né? E a sua utilidade. E aí ele aplicava. Olha, vocês têm que ser o quê? Sal e luz. Ele também ensinou sobre semear e colher. E aí ele também ensinou verdades espirituais em relação a que a gente vai colher, o que a gente plantar. E o bom pastor é aquele que guarda e preserva a vida das suas ovelhas. Então, memoriais são feitos para quê? Para serem contemplados, porque eles trazem em si uma história, né? Um marco, um feito importante. Então, os memoriais, eles vão edificar e fortalecer a nossa fé. Eles geram um coração grato e alegre. Interessante a gente ver aí, olha, o arco, eu peço até para a gente mudar a nossa forma de se referir, né? Porque, infelizmente, o arco-íris, né, está sendo usado para outros fins, mas a gente pode dizer, e como a gente lê na palavra, que é o arco de Deus, né? Esse é o arco de Deus, não o íris, é o arco de Deus. Ele vem trazendo, é um memorial, né? Para trazer a memória, o que? A aliança de Deus com o homem, né? Que não haveria mais destruição. E o túmulo vazio também é uma forma, né, de mostrar que houve algo importante, né? A ressurreição. Então, os memoriais, eles são o quê? Designação e narração de acontecimentos ou pessoas que são inesquecíveis, são memoráveis. Livro que é utilizado para apontar as coisas que alguém não quer esquecer. Denominação atribuída ao monumento edificado em homenagem ou lembrança de algum indivíduo ou determinado acontecimento. Designação de uma lembrança específica que serve para clarear uma dúvida. E anotação ou apontamento que faz referência a uma solicitação que já foi feita. Então, alguns memoriais que a gente pode ver aqui. O nome. Aqui é o quê? Da Páscoa, né? A Páscoa foi mostrando e ela aponta para quem? Para Cristo, né? O Cordeiro Pascual. Memorial da passagem, né, do povo pelo Rio Jordão, né? Que tinham que colocar as pedrinhas, 12 pedrinhas, e onde a arca ficou no meio do rio, botaram também as pedrinhas ali, também é um memorial. Aqui, olha, o batismo também marca, né, uma nova vida, né, na presença de Deus, um compromisso com Deus, né, e na presença do Espírito Santo. E a ceia também é outro memorial,
que revela o quê? Que nós fazemos parte, né? Nós fazemos parte dessa aliança com Deus. O Salmo 78 é um poema contemplativo e tem o propósito de desenvolver o ensino contido na história da trajetória do povo de Israel com Deus, através da contemplação dos feitos de Deus, para fortalecer a fé e desenvolver a gratidão do seu povo. Então vamos ver um pouquinho do Salmo. Não vou botar todo ele não, viu, gente? Porque ele é muito grande. Só tirei algumas partes que nos interessam para a aplicação de todo esse raciocínio. Caráter histórico. A autoria é atribuída a Asaf. Masquil de Asaf. O que é um masquil? É um poema contemplativo, ou significa também servir com sabedoria. Ele foi feito, é um período citado, né? Desde os primórdios da nacionalidade do povo de Israel até ao tempo de Davi. E é um dos mais longos salmos, ele tem 72 versículos. Eu acredito que ele seja o segundo salmo maior que tem na Bíblia. Né? O propósito, através da história de Israel, reforçar as lições ensinadas e estimular a obediência e fidelidade a Deus. Relembrando as maravilhas feitas por Deus, por causa do seu amor e misericórdia a seu povo, mesmo quando ele era infiel e incrédulo. A retrospectiva dos fatos que ocorreram serve para que o povo evite cometer os mesmos erros do passado. O salmista adverte ao povo a ter uma vida separada, como a nação escolhida por Deus. O Salmo 72 é explicado quando lemos o Salmo 136, que nos ensina que devemos louvar ao Senhor porque Ele é bom e suas misericórdias duram para sempre. Apesar do povo de Israel ser rebelde e infiel, Deus permanece sendo bom porque Ele é a bondade. Ele permanece amando porque Ele é o amor. A medida do amor e da bondade se fazem nele. Deus não tem amor, Deus não tem bondade, Ele é. Né? É diferente, né? Quando Ele faz parte da natureza dele, é a natureza de Deus. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Então vamos ver aí alguns trechinhos do Salmo 72. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia para eu... Tá, já anotei aqui também. Vamos 78, lá. Né, Andréia? 78. Toda hora você está falando 78. 78. Vamos lá. Salmo 78, de 1 a 12. Vamos lá. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei em enigmas da antiguidade. Aqui já está apontando para quem? Para Jesus Cristo, né? Que ele falava como? Em parábolas. Os quais temos ouvidos e sabido, e os nossos pais não têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, os pais se levantassem e apontassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Aqui está mostrando que a contemplação, né, dos fatos que Deus fez, né,
todo o livramento, todo o seu poder revelado na palavra, é para quê? Para a gente falar, é para ensinar aos nossos filhos. Para quê? Para gerar neles um coração agradecido, um coração alegre, porque Deus é conosco. E esse Deus que era da antiguidade é o mesmo de hoje. Né? Esse mesmo Deus que fazia sinais e prodígios, maravilhas, né? Em favor, em amor do seu povo, ele continua fazendo, é o mesmo Deus de hoje. Se não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, ou seja, que não dominou, não se deteve, né? E cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Os filhos de Efraim eram uma expressão usada até pelos profetas, né? Isaías e Oséias, que se referiam ao reino do norte, tá? E esse daí é o arco, né? Eles falam porque os arcos eram armados e trazendo seus arcos, que eles eram os excelentes arqueiros, né? E aí ele vai trazendo aí no versículo 57 o arco frouxo, né? Que significa o afrouxamento da fé, né, que seria, no momento da peleja, eles fraquejaram, né? Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Aí eu coloquei a imagem do Mar Vermelho, né? Mar do Junco, para falar a verdade, que não é vermelho, é do Junco. E o maná, né, caindo do céu, o pão que cai do céu, o pão dos céus, né? No Salmo 72, agora versículo 18 a 25. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu-lhe o fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas do céu para comerem, e lhes deram trigo do céu, o homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou a comida farta. Ou seja, tem muitas vezes na nossa vida, né, que a gente está comendo o pão dos anjos, né, que é o próprio Cristo dado por Deus, né? E a gente ainda duvida do poder de Deus. Por quê? Porque a gente está falhando na contemplação, está falhando em olhar o que Deus já fez, né? Todas as dificuldades que a gente passa na vida, a gente deve dar uma olhadinha para trás para ver quantas coisas que Deus já fez na nossa vida e quantas lutas que a gente já venceu com Ele. Porque às vezes quando a gente olha, né? Quando a gente olha para trás e vê o que Deus já fez, a gente pensa, é o mesmo Deus, né? Ele é poderoso, assim como ele foi comigo no passado, ele vai ser agora, nesse momento. Né? E assim a nossa fé vai sendo edificada, vai crescendo a cada dia. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estavam a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso, consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor.
Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Aí a gente vê o nosso momento agora, né? Que estamos passando, né, por um momento crítico, e aí agora as pessoas estão procurando e voltando para Deus. Mas será que é de coração? Né? Será que eles só não querem receber um milagre, mas não tem gratidão no coração? Tem a alegria da salvação? Não é? Então, às vezes a gente não entende por que nós estamos passando por situação tão difícil. Né? Não que Deus tenha dado essa situação, mas que Ele permitiu. Né? Para quê? Para sacudir a sua igreja. A igreja tem que parar e começar a refletir que existe um Deus. Né? Por que muitos cristãos estão com medo de morte? A morte, o que significa a morte para o cristão? É volta para casa, querido. É volta para casa. Se a gente ainda tem o que fazer aqui na Terra, a gente vai continuar aqui. Mas se a nossa fé já foi concluída, acabou. Não precisamos mais. Nós temos que entender que é Deus que é soberano sobre todas as coisas. E nós devemos saber que Ele, sendo soberano, Ele é bondoso, Ele também sabe, Ele é perfeito em amor e sabe o que a gente pode ter de melhor, né? E Ele vai usar isso, sabe? Então, como Paulo disse, quando houve um naufrágio, né? Um naufrágio, quando ele estava indo para Roma, todo mundo, vai morrer, né? Todo mundo vai falar, não, eu tenho que chegar em Roma, eu tenho uma missão a cumprir. Aí chego na terra, vibra lá e morre. Ih, esse agora morre. Não, eu tenho que chegar em Roma, gente. Não é agora ainda. Então pode ter naufrágios, pode ter vida, pode ter tudo. Mas se ainda não completamos a nossa missão, se Deus ainda tem que fazer através de nós, tem medo. Vamos completar. E ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Essa frase, desviar o furor, é o quê? Propiciação. Olha que interessante. Jesus, ele fez propiciação na cruz por nós. Por quê? Deus era para derramar, né? Despejar toda a sua ira sobre nós. Mas o que acontece? Ele derramou sobre quem? Sobre Cristo, na cruz. Então, Cristo, ele morre culpado porque recebe as nossas culpas. Não é isso? Então, ele fez propiciação, porque toda a ira de Deus caiu sobre ele. Então, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não temos mais o quê? Não somos mais condenados. Por quê? Porque ele fez propiciação por nós. Ele tomou para si as nossas culpas e, com isso, a ira de Deus caiu sobre ele. Tá certo? Então, da contemplação à vida prática. Formente disse que ideal da perfeição se baseia na primazia da contemplação sobre a ação. Ou seja, para a gente agir, antes nós temos que contemplar. Tá certo? Reconhecer que o homem não é só espírito e deve adquirir sua perfeição como homem. Nós temos que ver que também nós não podemos só ficar na contemplação, não é isso? Nós temos que desenvolver o que a gente está aprendendo na vida prática. Não devemos ficar apenas na contemplação. Ela deve direcionar o nosso testemunho, que é a nossa ação. Devemos colocar em prática o que cremos. Isso que é fé. Fé é o quê? É a prática daquilo que nós acreditamos. Tá certo? Então, colocando a contemplação em prática. Vamos lá.
A Bíblia é um memorial para ser contemplado e praticado. E a amiga está travando aquela. A Bíblia é um memorial. Ela revela todos os feitos memoráveis de Deus. Revela a única forma de sermos salvos, que é através de Jesus Cristo. Revela a lei moral e ética de Deus para a nossa santificação. Revela a lei civil de Deus para desenvolvermos as boas obras. E aí vem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles registram os valores de Deus. Do primeiro ao terceiro, revela que Deus é incomparável, Deus é santo e não há nenhum outro igual. O quarto é sobre o tempo, é a criação do tempo, né? Deus vai lá e coloca o tempo ali para nós. Então, esse tempo exige mordomia, porque quando a gente perde tempo, não tem como retornar. É irreparável. E o quinto vai falar sobre honrar pai e mãe, né? Que é a relação entre gerações. O sexto ao décimo é relacional entre gerações. Então, aqui estão os valores de Deus que devem ser o quê? Contemplados. Aonde? Na prática da nossa vida. Tá certo? E aí vem ó, o mandamento de 6 dias trabalharás e no sétimo é o Shabat, que é o descanso. Quando foi traduzido, botaram para sábado. Aí parece que o sétimo dia é um sábado. Não, o sétimo dia do seu trabalho, né? Você vai trabalhar 6 dias, mas no sétimo dia você deve descansar. Por que Deus fez isso? Por várias coisas. Primeiro, que Ele conhece a natureza do nosso corpo e nós precisamos descansar. Então, quando a gente compra um aparelho novo, vem lá com um manualzinho para ter o quê? Mais tempo de vida útil, né? Um aparelhozinho. O nosso manual é a Bíblia, tá certo? Então, para a gente ter mais tempo de vida útil, nós devemos descansar sim, né? Chegou o sétimo, se o meu sétimo dia de cair numa segunda-feira, é nesse dia que eu vou descansar. Então, o que a gente vai pensar aqui? O que se faz nesse nesse Shabat? É o dia de alegria, de contemplação e gratidão. O tempo foi criado por Deus, né? Para quê? E esse momento de descanso é um momento de contemplar, que é isso que está faltando. Por que hoje em dia nós não estamos valorizando tanto a palavra de Deus? Porque nós não estamos entendendo que o Deus é poderoso, continua sendo o mesmo Deus do passado, que é no nosso presente e será no futuro. Porque não está vindo a contemplação de todos os fatos, de todos os feitos de Deus. Então, contemplação, a contemplação da palavra de Deus. Vamos pensar aqui. Esse aqui é um exercício. Vamos lá. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí vamos ver nas lutas. Como é que a gente tem que desenvolver isso? Deus desenvolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ou seja, a alegria da salvação é o nosso combustível. Ela não vem do corpo, da carne, ela vem do espírito, ela é fruto do espírito. A palavra de Deus vai sustentar você no dia da guerra. Quando meditamos na palavra de Deus, damos liberdade para o Espírito Santo falar o nosso coração. A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Então pensei, a razão da minha dor
é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Olha aí a solução. Não, perdi a minha fé, perdi a minha esperança, mas como é que eu vou resgatar? Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos, e Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, faça tudo com amor. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, que seriam as boas obras, né? Porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Orar é quando você fala com Deus. Meditar é quando você ouve Deus falar com você. Muito boa essa frase. Então, quando for se aproximar da palavra de Deus, é para quê? É para renovar nossa mente, meditando na palavra, deixando o Espírito Santo agir, deixando o Espírito Santo falar, deixando o Espírito Santo mostrar o que ele quer que a gente aprenda. Agora vamos lá. Você já parou para pensar em quantas coisas boas Deus tem te proporcionado até aqui? Vamos contemplar agora a nossa vida? Deus nos deu a redenção para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como um suficiente Salvador. Ele nos deu da sua palavra para que a gente continue a seguir os passos de Cristo, né? Sabendo o que agir, o que evitar, o que fazer, o que agrada, o que desagrada a Deus. E também temos o quê? A promessa da vida eterna. Além disso, temos família, trabalho, amigos, igreja. Não sei se vocês perceberam, eu coloquei mais as pessoas do que os objetos, né? Por quê? Porque nós somos relacionados. Agora, é lógico que quando uma dessas pessoas nos faltam, né? Deus está lá sempre nos sustentando. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa realidade, né? Diferente daqueles que estão sem esperança. Que a gente pode contemplar todos os feitos de Cristo, de Deus na nossa vida. A gratidão é a memória do coração. Então, aplicando tudo o que aprendemos até aqui, então nós temos que desenvolver em nós o que agora? A atitude de quem tem fé, tá? A atitude começa no pensamento e depois vem o quê? Na ação. Os desertos da vida revelam muito sobre nós. Agora vamos refletir, vamos contemplar. O que o seu deserto tem revelado? O que o seu deserto tem revelado sobre você? Sempre no nosso deserto, nós vamos descobrir as nossas tentações. E elas falam o quê? Elas apontam para as nossas fraquezas. Tá certo? Aí, sabe o que eu fiquei pensando assim? Jesus foi tentado no deserto. E quando a gente olha, é tudo envolvendo o quê? Poder, né? Por que Jesus foi tentado sempre no poder? Porque ele era o próprio Deus esvaziado. Ele não poderia usar, né? Ele estava limitado no corpo de homem, não é isso? Sofrendo tudo que a gente sofre,
como homem, né? E aí, o que acontece? Ele tinha que passar pela tentação. E aí, eu fiquei pensando, se a tentação de Cristo era essa, gente, por isso que ele vivia em oração. Porque ele tinha que exercer poder o tempo todo. Já parou para pensar nisso? Era o tempo todo. Ele curava, ele ressuscitava, ele andava sobre as águas, mas isso não poderia o quê? Subir a cabeça do homem, Jesus. Então, ele se mantinha o tempo todo em oração. E nós? Em nosso deserto, diante das nossas tentações, como a gente está enfrentando isso? Como você está enfrentando as suas lutas? Qual impressão ou marca está deixando nos corações das pessoas que te rodeiam? Os seus passos podem ser seguidos pelos seus filhos? A palavra convém. O exemplo arrasta. Estamos ensinando os nossos filhos a terem um coração grato. Eles conseguem contemplar todo o cuidado e amor que damos a eles? Eles são agradecidos e por isso aprenderam a honrar os pais. Os valores são expressados em atitudes e ações. 2 Timóteo 2:3 diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. A cada geração, vemos mais destas características. Olha que interessante. Aqui tem 4 gerações, né? Um que nasceu em 1940 e vai até 1959, e o outro, geração X, é 1960 até 1979. Eu estou no X, sim. Tem de 1980 até 1994 e de 1995 a 2010. Né? E tem as características, né? Aqui, olha, idealistas, no primeiro, né? Revolucionários e coletivos, materialistas, competitivos, individualistas, abstratos, questionadores e globais, e identidade fluida, realistas e ativistas ponderados. E com isso geram o quê? Conflitos entre gerações, não é isso? Hoje vemos a inversão dos papéis que está acontecendo na família. Os filhos estão passando a ser os que decidem o que se faz e o que não se faz na família. Alguém já disse que somos a primeira geração de pais que obedecem a seus filhos? Pastor Ayano. A valorização da criança fez que houvesse a inversão de papéis, confundindo atenção e consideração com liberalidade. Há certas leis universais que são invioláveis. Uma dessas leis é a hierarquia entre pais e filhos. Os pais não são amigos, não são irmãos, eles são o que são, pais. Podem até ser amigos, mas antes disso são pais. O papel dos pais é transferir virtude, valores e princípios da vida e fé para os seus filhos. Efésios 6:4 diz: pais, não irritem seus filhos, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. O verbo criar tem o significado de nutrir, cuidar, e a ideia é de ajudar a florescer, ou seja, de ajudar os filhos a alcançarem maturidade em todas as áreas da vida. Devem ter todo cuidado para não encher os corações deles de amargura e desânimo, fazendo com que obedeçam apenas por medo. A palavra disciplina pode ser traduzida por treinamento. Já a palavra admoestação pode ser traduzida por instrução. Os pais precisam ser amorosos, como Deus ama seus filhos. Papel dos filhos. O primeiro dever é honrar aos pais. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas.
para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Não há nenhuma condição como honrar apenas se forem bons, se forem honestos, se forem condescendentes, se forem justos. O segundo mandamento é obedecer aos pais. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A família nasceu no coração e na mente de Deus. Não é um acidente histórico. A família é a ideia de Deus e será um lugar de harmonia e felicidade se os membros cumprirem o papel designado por Deus com humildade e dedicação. Interessante que a Bíblia também nos revela e nos faz contemplar sobre algumas famílias que deram errado. Não é isso? Então, nós podemos aprender muito com a contemplação e observar, olhando a nossa vida também, para ver se a gente está fazendo certo ou errado, né? Temos que resgatar o coração agradecido. Temos que ensinar essa nova geração a contemplar e amar a Deus por aquilo que Ele é. Nosso testemunho, nossas experiências, nossa fé devem ser transmitidas aos nossos filhos. Devemos ensiná-los os valores eternos. Temos contado aos nossos filhos sobre as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas? Estamos desenvolvendo a fé, a confiança e a gratidão a Deus da nova geração? Estamos ensinando os valores espirituais que são eternos através do nosso testemunho de vida? Valores, o ser humano é uma unidade. Por isso que a espiritualidade envolve as dimensões do ser, emoção, pensamento e ações. O valor é racional e afetivo. Tem que ter lógica e apego do coração. Tem que dar significado à pessoa. E sabe o que isso faz? Quem é que dá esse significado? O nosso testemunho. Faz sentido, né? Faz sentido. A postura que uma pessoa tem revela o valor que ela possui para a situação em que vive. O valor se expressa em nosso íntimo, mas é manifestado em nosso comportamento. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. O tesouro é aquilo que você atribui o valor. Quando contemplamos a Deus e desenvolvemos o coração grato, atribuímos valores a Deus reconhecendo-o como o único a ser adorado. Reconhecemos sua grandeza e majestade, sua bondade e amor. E assim, nem a dor, nem a morte, nem as tribulações nos afastarão do seu amor. Porque sabemos que nele podemos confiar. Testemunhar faz parte da vida cristã. É uma ordem. E depois se torna um memorial. A nossa vida está sendo um memorial na vida de alguém? Nós temos pessoas que nos inspiram, que também podem ser pensadas como memoriais na nossa vida. Como nós estamos escrevendo a nossa história? Que decisões nós estamos tomando diante das atribulações, das lutas, das tristezas, dos lutos? O que nós estamos revelando aos nossos filhos? Então, nós temos que buscar ter o quê? Memorial na vida daqueles que recebem o nosso testemunho. Os valores eternos são o quê? A gratidão é esperada por Deus, né? Dai graça em tudo. Então, são os valores eternos, o quê? Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não extinga o espírito. Não desprezes as profecias. Examinai tudo, retenha o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Deus te purifique e seu espírito
alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, temos que estar o quê? Preparados. Então, alguns textos, assim, alguns versículos que a gente pode ter como promessa de Deus, a gente contemplando, isso gera alegria em nossos corações e nós somos gratos, né? E disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Tudo que a gente faz, as nossas orações são perfumes, porque são simbolizados pelos incensos, né? São perfumes para Deus. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Pensei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor permanece para sempre. Diga, Israel, seu amor é para sempre. Aleluia. Alelo em hebraico é o quê? Louve. Iá é Deus. Então, louve a Deus. Então, não falem aleluias. É aleluia. É um Deus só que nós devemos honrar e louvar. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Quantas coisas Deus fez por nós. Mas quando o deserto chega e o desespero aperta, vem a vontade de desistir e entregar os pontos. Não desista. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lembre-se de quantas lutas já enfrentou com Deus ao seu lado. Quantas dores você já suportou. E a sua fé foi fortalecida ao final de cada vitória. Saiba que Deus continua ao teu lado, fortalecendo a sua fé. Mesmo quando as coisas não acontecem como desejamos, saímos fortalecidos por ter a certeza que Ele é bom e digno da nossa confiança, fidelidade e amor. Contemple o que Ele tem feito em sua vida, em sua história de vida. Conclusão. Hoje estamos vivendo uma desaceleração da vida. Agora é hora de resgatarmos a contemplação e a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Aproveitando a oportunidade para perceber a vida, reaprender a contemplar a vida, contemplar as obras de Deus em nossas vidas, contemplar a obra redentora de Cristo. Com a contemplação, poderemos sentir a gratidão e ter uma vida mais feliz. Que sejamos memoriais para os nossos filhos e a todos que nos rodeiam. E os nossos desafios. Aproveite todo o seu tempo para mudar os seus hábitos, oferecendo mais do seu tempo para Deus. Contemple a Deus quem Ele é, como Ele é bom e misericordioso. Contemple o seu amor por cada um de nós. Contemple todos os seus feitos em sua história de vida. Fale e testemunhe da sua fé e das maravilhas que Deus fez em sua vida e na de todos, principalmente para os seus filhos. Contemple o que Deus tem feito hoje em sua vida e as suas promessas futuras. Agradeça por tudo que você tem hoje, sua salvação, família, igreja, amigos e a vida eterna prometida para aqueles que vencerem em Cristo Jesus. Nosso Deus é tremendo. Aleluia. Você já deu graças hoje? Oração final. Quem gostaria de orar, por favor? Pode orar? Para a gente concluir. Quem já orou no início não pode orar no final, né? Oi, Andréia. Oi. Eu oro, querida. Obrigada. Senhor nosso Deus Pai, nós te agradecemos, ó Deus,
por essa tarde, quando separamos, Pai, para compreendermos melhor a Tua palavra, ó Deus, quando foi tão bem explanado, ó Deus, por Tua serva, ó Deus, quando fala sobre a gratidão. Que realmente, ó Deus, nós possamos ter os nossos corações agradecidos a Ti, ó Deus, por todas as coisas, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor é Senhor de tudo, que nós possamos agradecer pelo tempo bom, pelo tempo ruim, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor nos dá e aqueles momentos também, ó Deus, quando atravessamos alguma dificuldade, sabendo, ó Deus, que o Senhor é Senhor de tudo, é Senhor da nossa vida, é Senhor do tempo e é o Senhor de todas as coisas. Ó Deus, que a gratidão, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo, ó Deus, colocou para a igreja de Colossenses, seja agradecidos. E é isso, ó Deus, que devemos ser, agradecidos a Ti em todo o tempo. Fica conosco, ó Deus, perdoa as nossas falhas em nome de Jesus. Amém. Amém.